Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais uma aula, né? Vamos começar fazendo, então, a revisão dos exercícios da nossa aula anterior, nossa aula de número 7. O exercício 1 falava assim: represente no plano cartesiano os pontos indicados. Então, como a gente viu na aula anterior, o ponto cartesiano ele é formado por um eixo horizontal, chamado de eixo das abscissas, e um eixo vertical chamado de eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, que é o eixo X, para a direita ele é positivo, para a esquerda ele é negativo. O eixo das ordenadas, o eixo Y, para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo, certo? Então aí está pedindo para você dar as coordenadas de alguns pontos, né? Então olha aqui, o ponto A. O meu ponto A tem coordenada 2 e 0. Então, a primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y. Então, 2 e 0, eu vou andar 2 positivo. Então, a partir do 0 aqui, vou andar 2 para a direita. Aí, 0. Se é 0, nem vai subir, nem vai descer. Vai ficar em cima da reta. Então, esse é o meu ponto A. Está aí localizado para vocês. Certo? O ponto B, 6 e menos 3. Você vai andar 6 para a direita, a partir do 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E menos 3, aí é para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Ele está aqui, o ponto B, certo? Depois, o ponto C, 1 e 5. 1 e 5, a partir do 0, 1 para a direita, e 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Vai estar aqui o ponto C. O ponto D, 0 e menos 1. 0, nem para a direita, nem para a esquerda, em cima da linha. E menos 1 desce. Então, ele está aqui, ó. 0. Não está nem para a direita, nem para a esquerda. Está em cima da linha. E desceu 1, que é negativo, né? Então, desceu 1. Está aqui. Certo? Menos 2 e menos 2. Então, menos 2 para x é menos 2 para a esquerda. Menos 2 e menos 2 é para baixo. Tá? Aqui meu ponto é, anda 2 para trás, 2 para baixo. 2 para trás, 2 para baixo. Certo? O ponto F, 5 e 0. 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. 0, nem sobe nem desce. Então, ele está em cima da linha, o ponto F. O ponto G, 3 e menos 4. 1, 2, 3 para a direita e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que é para baixo, porque é negativo, né? Então, ele está aqui, certo? O ponto H, 2 e menos 2. 2 para a direita e menos 2 para baixo. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2. Ele está aqui, né? O H, certo? 2 para a direita, 2 para baixo. Traçando aqui aonde que elas cruzam, aqui. Então, ele vai estar aí, certo? Espero que tenham acertado. Se não acertou, vamos corrigir e acertar. A2. Observe o polígono regular representado no plano cartesiano a seguir. Se multiplicarmos as coordenadas do vértice desse polígono por 3, qual será a medida de cada novo lado desse polígono? Então, o que você tinha que fazer? Né? O polígono ABCDE' é resultante da multiplicação do polígono anterior por 3, certo? Ele terá o A', que é esse aqui, ó, 9 e 6, porque aqui não era 3 e 2. Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. E o ponto B, que era 6 e 2, 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6. Vai ficar 18 e 6. Certo? Subtraindo, então, se você olhar, ele está no eixo X, não está aqui, ó, na horizontal. Então, se você subtrair 18 menos 9, você vai encontrar 9. Então,
o novo lado desse polígono será de 9 unidades, certo? 3. A figura a seguir é um hexágono regular. Essa figura tem quantos eixos de simetria? A gente viu eixos de simetria lá atrás, né? Então, aqui, ó, tem um eixo aqui, porque a parte de cima é igual à parte de baixo. Um eixo aqui, a parte da direita é igual à parte da esquerda. E outro eixo aqui, a parte de cá é igual à parte de cá, certo? Além disso, nós ainda temos mais 3 eixos, ó. Um eixo aqui, parte de cá é igual à parte de cá. Um eixo aqui, a parte da direita é igual à parte da esquerda. E um eixo aqui. Essa parte daqui é igual a essa parte daqui. Então, no total, nós temos 6 eixos de simetria. Tá bom? Questão número 4. Se você multiplicar as coordenadas desse barco por 4 e desenhar um novo barco no plano cartesiano, né? Quando você multiplicou as coordenadas por 4 e desenhou ele novamente, você achou esses pontos, certo? Aqui já está a resposta dele desenhado, ó. Observa que as coordenadas foram multiplicadas por 4, ok? Então, pegando aquele desenho pequenininho e esse desenho grande, as coordenadas foram multiplicadas por 4. Você vai ter esse desenho, certo? Aqui no ponto mais alto, a coordenada é 8 e 12, certo? Aqui a coordenada é 4 e 8. Aqui a coordenada é 8 e 4. Aqui a coordenada é 0 e 4. Aqui a coordenada é 16 e 4. Aqui a coordenada é 12 e 0. Aqui a coordenada é 4 e 0. Ok? Então, esse é um novo desenho. Você teve uma ampliação. O 5. O desenho que você fez na atividade 5 é uma ampliação ou redução do barco original? Então, foi obtida uma ampliação do barco original, né? Porque eu multipliquei as coordenadas, certo? Se você desenhar o barco original em uma malha quadriculada que tenha 4 quadradinhos por 3 quadradinhos e cada lado medindo apenas meio centímetros, a figura seria uma ampliação ou uma redução do original. Se no original cada quadradinho tem uma unidade e agora eu estou pondo meia unidade, eu estou reduzindo, né? Como a medida do quadradinho da malha vai ser menor do que a medida do quadradinho da malha original, então você tem uma redução dessa malha original, tá bom? O desenho seria menor. Para nossa aula de hoje, a gente vai continuar fazendo mais exercícios, certo? Então, eu quero que vocês localizem esses pontos aqui no plano cartesiano, ó. O ponto A, coordenada 4 e 1, o ponto B, coordenada 5 e 2, o ponto C, coordenada 3 e 3, o ponto D, coordenada 3 e 7, o ponto E, coordenada 0 e 3, F, 6 e 0, G, 1 e 4, H, 7 e 6 e I, 2 e 5, certo? O plano cartesiano, ele está dado aqui para vocês, já tem o desenho, ok? O eixo X vai até 9 e o eixo Y vai até 9. Se você observar, eu coloquei todos eles já positivo, né? E esse papel aí, ele é quadriculado, essas distâncias têm que ser iguais. Então, você tem que desenhar o desenho igual, se não for Xerox, fazendo quadradinhos exatamente de 1 por 1, certo? Porque senão não vai dar certo. 2. Escreva as coordenadas dos pontos representados no plano cartesiano abaixo. Agora aqui ele já deu os pontos, né? Vamos começar aqui, ó. O ponto A. Tá aqui o ponto A. Quais são as coordenadas de A? O A, ele é formado por uma coordenada X e uma coordenada Y, certo? Uma coordenada X e uma coordenada Y. Então, vai lá no A e olha, ó. X rebateu no 1. Y rebateu no
2. Então, as coordenadas do ponto A é 1 e 2. E assim você vai achar as coordenadas do ponto B, C, D, E, F, G, H, I e J, certo? Eu quero as coordenadas de todos esses pontos que estão aí, tá bom? Nada de diferente. As coordenadas dos vértices do quadrado ABCD são A, 6 e 5, e C, 2 e 1. Em relação a esse quadrado, responda as questões. Quais são as coordenadas dos outros dois vértices? Então, aí eu tenho uma malha quadriculada, você vai desenhar um quadrado, certo? Que tem um lado ABCD e eu já tenho os vértices. O cantinho A é 6 e 5 e o cantinho C é 2 e 1. Desenhe os outros dois cantinhos, o B e o D, certo? E represente esse quadrado no plano cartesiano, dando as coordenadas do ponto A, B, C e D, ok? A e C já tem. Qual que é o perímetro desse quadrado? Quando você desenhar, você vai somar a medida do lado. O lado mais o outro, mais o outro, mais o outro. A soma da medida dos lados é o perímetro, certo? Na questão 4, a figura ilustra um plano cartesiano. Esboço num projeto de construção de uma piscina de um clube, né? Então, olha aí. Quadra de esportes é um retângulo. Refeitório é um retângulo. Piscina infantil B, piscina adulto A. As piscinas terão formato circular. A quadra de esporte e o refeitório terão formato retangular. Considerando que cada unidade da malha quadriculada mede 1 metro, responda as questões. Quais são as coordenadas do centro da piscina? Olha aqui o ponto B e o ponto A, que são as coordenadas da piscina, né? Aqui está o A, as coordenadas 10 e 6. Aqui, 10 e 9. As coordenadas do centro da piscina, certo? Depois, qual é a medida do raio de ambas as piscinas? O raio é a distância que sai do centro até a periferia, né? Então, dessa piscina aqui, ó, o raio sai daqui e vem até aqui. Dessa aqui, o raio sai daqui e vem até aqui. Que tamanho que tem essa distância? Qual que é o comprimento desse raio? C, qual o perímetro da quadra de esportes? Você vai medir, né, os lados da quadra de esporte, o perímetro do refeitório e qual que é a distância entre os centros das duas piscinas. De A até B, qual que é a distância que você tem? Primeiro, para achar o perímetro da quadra de esportes, né, você vai somar. Esse lado tem quanto? Esse lado tem quanto? Esse lado tem quanto? Esse lado tem quanto? Soma as medidas dos 4 lados. Do refeitório também, soma esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, deu quanto? E por último, a distância do centro de uma piscina até a outra. Que distância que tem daqui até aqui? Qual o valor da distância? Certo? Tudo interpretação. Praticamente não tem cálculo. 5. Na figura a seguir estão representados os triângulos MNO e PQR. De acordo com a figura, responda. As coordenadas dos vértices dos triângulos PQR e MNO. É para vocês achar as coordenadas dos vértices. Os vértices são os cantinhos do triângulo. Quais são as coordenadas do ponto O, do ponto M, do ponto N, do ponto P, do ponto R e do ponto Q? Cada um deles são os vértices. Qual é a medida da base de cada um dos triângulos? A base é o que está na horizontal, né, gente? Então, isso é a base. Quanto que mede? Qual que é a medida da altura de cada um dos triângulos? A altura é o que está na vertical. Aqui tem que altura, aqui tem que altura. Certo? Depois, 6. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico compreendida entre as cidades de Miami, San Juan e Ilhas das Bermudas. Essa região ficou famosa devido ao grande número de aviões e navios submarinos que nela desapareceram. A figura abaixo mostra um sistema de coordenadas com os vértices dos triângulos devidamente representados. Então, tenho aqui, ó,
um mapa. Nesse mapa foi desenhado um plano cartesiano, né? Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, e foi marcado as cidades de Miami aqui, né? Bermuda aqui e San Juan aqui, certo? Ligando elas, nós temos um triângulo, então chamado de Triângulos das Bermudas, certo? A figura mostra um sistema de coordenadas com vários triângulos devidamente representado. Ele quer, então, que você dê as coordenadas. Qual que é a coordenada das Bermudas? Qual que é a coordenada de San Juan? Qual que é a coordenada de Miami? Lembra que a coordenada é formada por um valor x e um valor y, certo? Então, aqui em San Juan, vai ter um valor x e um valor y, só que em número. Aqui em Miami, um valor x e um valor y, certo? Por exemplo, aqui, as Bermudas, ó, aqui está descendo lá no 7. Então, 7, e aqui está vindo no 9. Então, 7 e 9. E agora de San Juan e de Miami? Quais que é as coordenadas desses outros dois pontos? Tem que ter um valor x e um valor y para cada um, tá bom? Depois a questão número 7. Os vértices desse triângulo estão representados pelas coordenadas... Ah, tá. Foi erro de digitação, não é a questão número 7. Voltando aí, essas coordenadas das Bermudas, de Miami e de San Juan está representada em qual das alternativas? Você vai marcar um X na alternativa correta, tá bom? Espero que tenha entendido, que tenha clareado um pouquinho para vocês. Vamos fazer a tarefa, né? Quando terminar, tira a foto e me envie para que eu possa fazer a validação das tarefas de vocês. Fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade.